Então o texto diz assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Bom, gente, existem diversas agências missionárias ao redor de todo o mundo. Uma agência missionária que nós conhecemos bastante, a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, da qual são missionários o presbítero Nilson, sua esposa Angélica. Existe a agência missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão, a missão Portas Abertas, que tem o chamado de levar Bíblias para lugares onde o Evangelho é proibido. Tem a missão Mais, do pastor Mário Henrique, que esteve aqui alguns meses atrás, a missão de apoio à igreja sofredora, dentre muitas outras. Alguns trabalhos das agências missionárias são avaliar aqueles que sentem o chamado missionário, treiná-los, ensiná-los a levantar o seu próprio sustento e credenciá-los, dando a eles o seu aval, um selo de reconhecimento de que aquela é uma pessoa idônea, fiel, preparada e que está em condições de ser enviada ao campo e ali exercer, então, o seu chamado. Nos últimos domingos, nós temos falado aqui sobre os valores da igreja em células. Então, falamos sobre a igreja de duas asas. Depois falamos que cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja. Quando falamos sobre a igreja de duas asas, nós falamos que a igreja, ela funciona como um centro de treinamento, mas agora a gente vai falar da igreja também como uma base de envio de missionários. Cada igreja é uma base de envio missionário. Todo cristão é um missionário. Missão, gente, não é aquilo que nós fazemos durante um tempo, mas missão é algo que nós somos. Todos os cristãos fazem missão com Jesus diariamente. Nós podemos ser bons missionários ou missionários ruins, mas todos somos missionários. A verdade é que Deus está realmente preocupado com a tragédia que aconteceu lá no Nepal. Deus está preocupado com a perseguição de cristãos naqueles países islâmicos, do Estado Islâmico. Deus está preocupado com alguns países da África. No entanto, Deus também está preocupado, com a mesma intensidade de preocupação, com o que está acontecendo do outro lado da rua. Deus está preocupado com o nosso vizinho. Deus está preocupado com as nossas famílias. Deus está preocupado com os nossos colegas de trabalho, da escola. Deus quer que o Evangelho seja vivido e pregado lá do outro lado do mundo, na África. Mas Ele também quer que o Evangelho seja vivido e pregado aqui, do outro lado da rua, nesse condomínio em frente à igreja. Deus quer que o Evangelho seja vivido e pregado no meio da selva amazônica, por aquelas tribos indígenas. Mas Deus também quer que o Evangelho seja vivido e pregado aqui em Caraí, em Itaipu, nos bairros ao nosso redor. Deus quer que os esquimós ouçam falar da salvação em Cristo. Mas Ele também quer que o seu vizinho ouça a mesma mensagem de salvação, de libertação e de cura. A igreja é uma base de envio. Você é um missionário. A igreja oceânica, ela é a sua agência missionária. E você é um missionário da igreja oceânica. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Você é missionário da igreja oceânica. Você pode ser um bom missionário, ou você pode ser um missionário não tão bom.
mas você é um missionário. Deus tem um chamado para a sua vida. O texto que nós lemos diz: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Gente, o que era o palácio de César? A gente está falando de uma época do Novo Testamento em que os imperadores romanos eram adorados como deuses. Havia templos de adoração a esses imperadores, onde eram feitos sacrifícios de animais em homenagem, em honra, em glória a esses homens, como se de fato eles fossem divindades. Então, ser santo na casa de César implicava alguns grandes riscos. Primeiro risco, ser santo naquele lugar. O primeiro risco é devido às facilidades. Algumas facilidades aconteciam devido à proximidade com o poder e com a fama. O mundo girava em torno de Roma. O imperador, como eu disse, adorado como um deus. Aqueles cristãos que viviam na casa de César, eles gozavam da intimidade do poder e eles gozavam dos privilégios da fama. Lá vai um cara que mora na casa de César. Aquele ali está lá dentro, aquele ali convive com o imperador. Percebe o que acontece? Diariamente, essas pessoas se deparavam com tráfico de influência, possibilidade de suborno, corrupção, informações privilegiadas. Gente, para a natureza humana, a proximidade com o poder e com a fama trazem enormes perigos. Um escritor britânico chamado Thomas Carlyle, ele disse que para cada 100 pessoas, veja se faz sentido para você, para cada 100 pessoas capazes de suportar a adversidade, talvez você encontre uma que consiga suportar a prosperidade, sem se corromper, continuando a ser a mesma pessoa, vivendo como sempre viveu. Segundo risco, de ser santo na casa de César, a exposição permanente às tentações. O palácio era um lugar de absoluta permissividade. Não havia nada de temor a Deus ali naquele lugar. Então, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,19, diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gente, todas essas coisas tinham lugar no palácio de César. E, em terceiro lugar, declarar a fé em qualquer região do império, em qualquer lugar do império, significava condenação à morte. O imperador, sim, deveria ser adorado como um deus. Aqueles que se recusassem a fazê-lo, eles eram sumariamente condenados à morte. Além disso, César era um implacável perseguidor do cristianismo. Sua perseguição era cruel. Por isso, gente, a última coisa que se esperava encontrar na casa de César era gente santa. E o apóstolo Paulo diz: lá dentro tinha santo, os santos do palácio de César enviam saudações para vocês. Você percebe, diante de tantos riscos, diante de tantos perigos, o último lugar onde nós esperaríamos encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, era naquele espaço, no palácio de César. Mas o apóstolo Paulo escreveu: os santos da casa de César lhes enviam saudações. Percebe o que acontece? Naquela época, contra toda adversidade, contra toda resistência, diante de toda luta que aquela igreja enfrentava, ela ia propagando a mensagem e invadindo o mundo. A igreja invadiu o palácio de César. Ela entrou ali com autoridade, ela entrou com determinação. Ali não havia espaço para vacilação, ali não tinha espaço para dúvida.
ou é crente e vive o evangelho, ou não é crente, e ali a igreja se expandindo, ela não abre mão de qualquer lugar que seja, entra no palácio e começa a fazer diferença ali. Esse comportamento da igreja, fiel, zelosa, dedicada, esse comportamento de uma igreja fiel, zeloso, dedicado, vai durar durante 3 séculos, até que o próprio imperador romano, Constantino, alega que se torna cristão, e assim aquela igreja perseguida vai virar a igreja dos poderosos. É um momento na história da igreja que acontece essa grande mudança, essa grande alteração. Então, antes de Constantino, os cristãos vão por todo o mundo, pregando o evangelho, invadem o palácio de César, com sua mensagem e seu testemunho. Agora, com Constantino, o imperador, frequentando a igreja, é o império, com a sua riqueza, com a sua pompa, com o seu poder, que vão invadir a igreja. E, nesse momento, muitos cristãos, não querendo se expor àqueles perigos da riqueza, do poder, eles vão fugir para o deserto. Eles se isolam, é o momento em que surgem os mosteiros, os conventos. A ideia daqueles homens, daquelas mulheres, se eu sair da cidade, me isolar dessas pessoas, então eu não vou correr essas tentações, eu não corro o risco de pecar, de negar o meu Senhor. Vem a reforma protestante, a igreja volta para a Bíblia, ela retoma esse caminho original da igreja, mas depois vem um período dos grandes avivamentos, lá nos séculos 18 e 19. Nesse momento, agora a gente já está no século 18 e 19, tá bom, gente? A gente passou 1000 anos em 22 segundos. Mas agora no século 18 e 19, homens de Deus são levantados, eles pregam com unção, autoridade. Gente, era um espetáculo assistir uma pregação de um daqueles homens, Moody, Spurgeon, Finney, Whitefield, reuniam 5, 10, 20 mil pessoas, pregavam sem que houvesse qualquer tipo de amplificação eletrônica, remota, e uma multidão se convertia. Eles iam fazendo toda a diferença por onde eles passavam. O que vai acontecer nesse momento? Essas pessoas começam a ficar em grande evidência. Aquele grande pregador, aquele grande missionário. Então, nesse momento, esses pastores que se dedicam em tempo integral às igrejas, esses missionários que são enviados para a África, para a selva, eles ganham um enorme prestígio diante da igreja. E aquele cristão que fica, que trabalha, que levanta cedo, vai ganhar o pão, vai ganhar o seu pão, sustentar sua família com dignidade, eles, aos seus próprios olhos, ficam com seu cristianismo relegado a um segundo plano. Então, gente, a ideia o verdadeiro trabalho de Deus é feito por esses homens, que trabalham dentro da igreja, ou então na África. Nesse momento volta essa ideia de que, para eu ser santo, eu não devo andar com pecadores, eu não devo me misturar. Se eu quero ser santo, eu preciso ter amigos santos, preciso fazer parte de um povo santo. Então, como a gente vai fugir do pecado? Vamos nos fechar na nossa comunidade. Vamos ter uma comunidade que busque a Jesus junto, que estude a palavra de Deus juntos, e vamos ficar aqui quietinhos, esperando Jesus voltar para nos buscar. E hoje, em pleno século 21, nós herdamos muito dessa tradição. Para muitos, a melhor maneira, hoje, dia 3 de maio de 2015, para muitos, hoje, a melhor forma de se santificar ainda é se isolar do mundo, igual aqueles homens que foram para o deserto. Muito parecido com aquelas pessoas que foram para os conventos.
para os mosteiros, fugindo do confronto espiritual. A melhor maneira é: desliga a TV, não trafegue pela internet, cuidado que Facebook é coisa do diabo, Zap, cruz, credo. Aí, gente, nossos amigos, os que não são cristãos, eles ficaram para trás há muito tempo. Nós os abandonamos nesse processo de busca de um povo santo, de pessoas que pensam como nós, que amam Jesus como nós. Você percebe, ao longo dos últimos anos, quantos erros nós cometemos, quantas bobagens fizemos, quantos amigos abandonamos, quantas pessoas deixamos para trás, julgando que com isso estávamos glorificando o nosso Deus. Vem o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, dizendo que aqueles que invocarem o nome do Senhor, e só aqueles que o fizerem, serão salvos. Somente aqueles que declararem que Jesus é o Cristo, o Senhor, alcançarão a salvação. E depois que ele faz o seu raciocínio, a sua afirmação, ele faz uma pergunta: como esses que não conhecem a Jesus invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, 14. Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue para eles? Percebe, gente, o que aconteceu? Você não tem vontade de chorar? Eu tenho. Queria dizer para vocês, por favor, não cortem relações com seus amigos pelo fato deles não serem cristãos ainda. A não ser que esse tipo de relacionamento leve você de volta a cometer os pecados que você cometia antigamente. Caso contrário, aproxime-se ainda mais deles. Por favor, não despreze sua família, mas tenha a mesma paciência com ela que outros tiveram com você antes que você conhecesse Jesus, se entregasse a Ele e passasse a ter uma vida cristã pelo menos razoável. Seja você o elemento catalisador que vai atrair sua família, seus amigos, seus queridos a conhecerem a Jesus e a amá-lo. Nós precisamos nos aproximar daqueles que ainda se encontram em trevas de tal maneira que eles possam observar a nossa vida, como nós somos de verdade, como nós agimos, reagimos, como Jesus é real em nossas vidas, e com isso se sentirem atraídos para Jesus. O segredo de uma vida santa não é você se afastar dos pecadores, mas o segredo de uma vida santa é você se aproximar de Jesus. O segredo de uma vida santa não é você deixar de andar com pecadores, mas é você andar muito pertinho de Jesus. O amor de Jesus por nós e o nosso amor por Jesus é que vai ser o grande elo, a grande corrente que permitirá que a gente entre no palácio de César, dê ali um testemunho coerente, que ali a gente se relacione com aqueles que se encontram nas trevas, sem que nós venhamos a cometer os pecados que eles ali cometem. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Gente, o texto que nós acabamos de ler. Primeira aplicação. É possível ser santo no palácio de César. Os santos do palácio de César mandam saudações para vocês. Lá dentro daquele lugar, daquele antro onde Satanás reina, tinha gente santa, tinha gente fiel, tinha gente íntegra. Eu não sei os lugares aonde você anda, mas a verdade é que se havia gente santa
na casa de César, é possível ser santo em qualquer outro lugar, inclusive nos lugares onde você tem andado, nos lugares onde Deus lhe colocou, nos lugares onde Deus lhe plantou. Não é porque você está no palácio de César que você tem que agir como escravo de César. Você pode estar no palácio de César e mesmo assim ser santo, ter uma vida coerente com a fé que nós declaramos. Eu concordo com você. É muito mais fácil nós sermos santos, como a igreja que eu comentei com vocês ainda há pouco, do século XVIII e XIX. É muito mais fácil nós sermos santos quando nós estamos reunidos aqui no domingo. É muito mais fácil nós sermos santos quando estamos reunidos na célula, do que sermos santos lá no Palácio de César. Lá as tentações são maiores. Lá nós não temos a força da unidade para nos ajudar a termos limites nas nossas ações, no nosso comportamento. Lá muitas vezes nós precisaremos agir, reagir, sem termos muito tempo para pensar se aquilo ali é coerente, se aquilo ali é correto. Nós reagiremos por instinto. Aqueles que têm a sua vida transformada por Jesus reagirão por instinto da maneira correta. Mas você não terá tempo de fazer toda aquela análise. Ah, meu Deus, se alguém me vir fazendo isso e descobrir o que aconteceu, etc, etc. Muitas vezes você não tem essa oportunidade. Mas, gente, é mais fácil sermos santos no nosso gueto. É mais fácil sermos santos na nossa comunidade. Mas não foi para isso que Jesus nos enviou. Outros vieram antes de nós e conseguiram ser santos no palácio de César. Nós também conseguiremos. Você pode dizer amém? Então, é possível ser santo no palácio de César. Segunda aplicação. Deus quer que sejamos santos lá no palácio de César. Percebe o que acontece? Não só é possível sermos santos lá, como Deus nos envia para lá, para que lá nós sejamos santos. Lá para dentro do palácio de César, Deus nos coloca, nos envia e espera que nós tenhamos a atitude coerente, compatível com a nossa fé. Então, de que maneira a gente aplica isso? Deixa eu falar isso de uma forma mais prática. Por exemplo, são os políticos que fazem as nossas leis. Você acha as leis do Brasil injustas? São terríveis. Gente, a gente está precisando de uma reformulação geral. Parece que a Constituição de 85 já caducou. Precisa de uma coisa nova, diferente, que funcione de verdade. E que funcione para todos por igual. Quem fazem as leis? São os políticos. Agora, existe uma mentalidade entre nós de que nenhum cristão pode entrar na política porque se entrar vai se corromper. Ora, gente, de onde vem esse tipo de ideia? Quando nós abrimos mão desses cargos que decidem, influenciam, formam opiniões e nos recolhemos à nossa particularidade da nossa igreja, da nossa comunidade, com que direito nós vamos reclamar que as leis que são feitas no Brasil são feitas dessa maneira? Irmãos, as empresas de comunicação, são as empresas de comunicação, lógico que associada às artes, que vão formar os valores da nossa sociedade. A primeira vez que ia ter um beijo gay na televisão, foi noticiado em todos os jornais, todos os canais, que haveria uma novela que teria um beijo gay. Primeiro foi um beijo gay de 2 mulheres, depois foi um beijo gay de 2 homens. Hoje em dia, tem beijo gay quase toda noite e não se fala mais nisso. Por quê? As empresas de comunicação associadas às artes, no caso teatro, cinema, etc., eles estão cunhando esses valores na sociedade. É normal. Tem que ser aceito. Se você não aceita esse tipo de coisa, essa diretriz, é porque você é um radical, fundamentalista,
comparado aos muçulmanos xiitas, que degolam as pessoas que discordam da sua fé. Então, os cristãos se sentem pressionados, encurralados, atemorizados, porque a força desses impérios de comunicação é muito forte, a pressão é muito violenta. Vocês percebem o que acontece? Gente, que Deus levante cristãos fiéis, íntegros, cheios do Espírito Santo, para trabalharem dentro da Rede Globo, para trabalharem dentro do SBT, dentro da Bandeirantes, para serem repórteres da revista Veja, e outras revistas, enfim, essa aí mesmo que você está pensando. Irmãos, eu oro, eu realmente tenho pensado sério a esse respeito, mas eu oro para que Deus levante um escritor de novelas cristão. São esses caras que estão manipulando as ideias aí. Quase todos são homossexuais. Nós precisamos de escritores cristãos, mas, irmãos, são escritores do naipe de C.S. Lewis, do Tolkien, do George Wells, gente que escreve que todo mundo quer ler. Não vai escrever, talvez, apenas a respeito da vida de Jesus, mas com seus contos cheios de criatividade, emoção, enfim, uma imaginação impressionante, vão levar as pessoas aos valores que se encontram na palavra de Deus. Serviço público. Gente, quem que é atendido por serviço público? A maioria das pessoas que são atendidas lá são os pobres, são os necessitados, são os desvalidos. Nós precisamos ter gente santa lá para que a justiça seja feita naquele lugar, para que essas pessoas sejam bem atendidas, para que essas pessoas tenham um atendimento do mesmo nível que aqueles que podem pagar num plano particular, por exemplo, de saúde, tem. Bom, isso hoje não é mais tão referência assim, tá certo? Mas seria bom, gente. Precisamos de pessoas nesses lugares. Deus quer que sejamos santos lá no Palácio de César. Alguns Deus enviará para a África, outros Ele enviará para a Amazônia, outros Ele enviará para o Palácio de César. Ali no centro do Rio de Janeiro, aqui no centro de Niterói, aqui na esquina. Deus te quer lá, foi Ele que te colocou ali. Terceira aplicação. Não é o lugar, mas a presença de Deus que torna o lugar santo. Não é o lugar que é santo, mas é a presença de Deus que vai torná-lo assim. Moisés está pastoreando o rebanho de seu sogro no Monte Horebe, a sarça começa a pegar fogo, mas ela não se consome. Moisés acha aquilo incrível, uma coisa maravilhosa, se aproxima para ver. Quando ele chega, Deus fala com ele do meio da chama. Não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Ele está lá no Monte Horebe, tá certo? Bom, décadas se passam, Moisés morre, Josué assume o comando do povo, entra em Canaã. Quando eles estão entrando em Canaã, Josué capítulo 5, verso 15, o comandante do exército do Senhor lhe diz, nesse caso é uma manifestação de Jesus Cristo, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Que lugar que é santo? É lá no Monte Horebe ou é agora aqui em Canaã? Santo é um momento em que Deus fala. Santo é um momento em que Deus se manifesta. Esse momento em que nós estamos reunidos aqui é um momento santo, é um momento temível, é um momento que exige reverência, temor do nosso coração, porque Deus está falando conosco. Acabou a reunião, esse lugar vira um lugar exatamente igual a qualquer outro sobre a face da terra. Então, gente, a pergunta da mulher samaritana, nossos pais diziam que o lugar da adoração era aqui em Samaria, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus, aonde que a gente deve adorar? E o Senhor responde, olha, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem em Samaria nem em Jerusalém, mas em todo e qualquer lugar, isso é indiferente.
desde que eles adorem em espírito e em verdade. Então não há mais um lugar específico para adoração, percebe? Não importa o lugar, não é o lugar, mas a presença de Deus que vai tornar aquele momento sagrado. Então não importa se você está nessa tenda, ou se você está no palácio de César, não é o lugar que vai fazer a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é que vai transformar aquele lugar em que ela foi colocada. Se tem santo na casa de César, então é possível ter santo em qualquer lugar. Você pode fazer a diferença onde Deus te colocou. Então eu quero concluir, gente, dizendo que se você tem assumido compromissos com Jesus, com a Igreja Oceânica, a Igreja Oceânica, tal qual uma agência missionária, ela vai realmente agora, nesse instante, se é que você achava que ainda não, mas vai lhe credenciar para que você cumpra a sua missão. A Igreja Oceânica, ela é uma agência, uma base de envio de missionários para os escritórios, para o comércio, para os hospitais, para o serviço público, para as artes, a fim de que nesses lugares você, como missionário, faça a diferença. Leve a mensagem do Evangelho, dê testemunho com o seu comportamento daquilo que você efetivamente, ou pelo menos que você alega crer. Você é um missionário do oceano. Deus está lhe enviando. Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda-nos a aplicarmos essa palavra em nossos corações, Senhor. Nós não queremos nos atemorizar, uma vez que o Senhor nos chama para vivermos o cristianismo dentro do Palácio de César. Nós queremos fazer como aquela igreja do Novo Testamento, fiel, coerente, que invadiu e transformou o mundo com a mensagem do Evangelho. Agora, Senhor, envia-nos para os nossos escritórios, envia para os nossos negócios, escola, trabalho, para a nossa casa, para o nosso condomínio, para o lugar onde moramos, para ali fazermos a diferença. Senhor, permita que, se o apóstolo Paulo fosse se referir a nós, que ele usasse o mesmo adjetivo, a mesma qualificação, que os santos da Igreja Oceânica, que estão espalhados pelo mundo cumprindo a sua missão, também enviam saudações. Faz assim com a gente, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Dá-nos coragem para prosseguir. Dá-nos força para continuarmos, Senhor, tendo uma vida que honre e glorifique o Teu santo nome. Mantém Tuas mãos estendidas sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.